Vamos dar aqui início a mais um webinar da ASP, com um tema super importante, né, e muito atual. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre criptoativos e sobre a regulação dessa moeda virtual que a gente tem visto aí cada dia mais nos jornais, sendo comentada e que realmente tem ganhado muita relevância no mercado, né? Hoje, especificamente, nós vamos tratar de um projeto de lei que está em tramitação no Senado, um projeto de autoria da senadora Soraya Tronic, e eu até fiz uma pequena pesquisa aqui, sem dúvida é o projeto de lei mais completo que a gente tem hoje em andamento, né? Porque temos outros dois de autorias de outros senadores também no Senado e dois na Câmara dos Deputados. Então, é muito relevante que a gente traga essa discussão, fomente essa discussão a respeito do tema e com esse foco, né, nesse projeto de lei, que eu já até vi aqui um pedido de tramitação conjunta com outro, que foi feito semana passada, no dia 27 de abril. Então, eu imagino que daqui a pouco os três vão andar em conjunto, aí levados por esse mais importante, que é o de autoria da senadora Soraya. Então, para dar início aqui ao nosso debate, né, eu vou passar a palavra para o Vitor Nepomuceno. Vitor, ele é advogado, ele é formado pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, especialista em Direito Empresarial, Recuperação e Falência, foi seminarista na University of Paris, em Sorbonne, sobre estudos sobre reestruturação empresarial e direito comparado, é coordenador e coautor da obra Recuperação Judicial da Necessidade à Oportunidade e secretário parlamentar no Senado Federal, atuando na assessoria legislativa da senadora Soraya Tronic. Então, sem dúvida, aqui o Vitor é a pessoa mais indicada, né, e que detém hoje o maior conhecimento sobre o tema, em especial sobre esse projeto de lei. Vitor, passo aqui a palavra para você. Obrigado a todos, obrigado a todo mundo que está aí participando. Professora Camila, professor Tiago, grande Reinaldo, são as pessoas hoje mais próximas do tema e que mais têm cuidado, tanto na perspectiva da academia quanto na perspectiva da empresa, né? Para a evolução e a boa tramitação do processo legislativo aí, para que a gente tenha, em breve, uma legislação profícua para o mercado. Gente, minha parte aqui é falar um pouquinho sobre o aspecto legislativo, sobre a tramitação do PL, já pegando aí o gancho que a Paula deixou sobre o requerimento de tramitação conjunta que o senador Rodrigo Cunha formulou na semana passada. Bem, num passado bem recente, esse tema ganhou relevância, né, no mercado, mas ainda o parlamento e aí as entidades de regulação não estavam confortáveis ainda com a dinâmica empresarial. Um mercado crescente, novo, e de difícil tratamento. Não é controle, que eu também não gosto dessa palavra, mas é de difícil tratamento. Alguns projetos na Câmara, como a Paula falou, são dois, e dois projetos no Senado anteriores ao projeto que a senadora Soraya produziu e apresentou. Os dois projetos, eles cuidam de uma forma não tão ampla como o projeto da senadora Soraya, só que eles acabaram sendo anteriores e, se tudo der certo na leitura dos requerimentos, eles tramitarão conjuntamente. Esse ponto da tramitação conjunta dos projetos, ele é muito bom porque ele aumenta a densidade da discussão. Então, você traz ideias não necessariamente antagônicas, mas ideias complementares, aumentando a densidade, fomentando a discussão, convidando atores que talvez nem participassem do processo produtivo, aí, do processo do debate da legislação, para a cena. Isso daí faz com que a gente consiga ter um debate realmente salutar para que um ponto que foi esquecido ou uma questão que não foi tratada em um dos PLs possa ser trazida e aglutinada dentro de um relatório provavelmente muito maior, muito mais qualificado. Para quem está entrando e não
e não teve ainda a participação com o tema, né? Ou não tem muita apreço ao caso, né? À criptoeconomia. O ponto é o seguinte: o PL ele cuida de regulamentar do ponto de vista legal as atividades das exchanges no Brasil. Okay? Então, vou chamar as corretoras de cripto, elas vão ter aí uma legislação mínima, sem nenhuma interferência de mercado, ok? Ou melhor, sem nenhuma interferência no mercado, mas elas terão uma previsão legal para que a atividade se desenvolva num ambiente mais saudável, mais salutar, num ambiente de proteção ao consumidor, num ambiente de proteção ao investidor, num ambiente de proteção ao empresário, né? Como a gente tem aqui o mercado Bitcoin presente, que representa muito bem as exchanges de cripto no mercado nacional. Então, isso tudo... Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas acabam perguntando, mas vocês vão querer regulamentar a atividade e isso daí não é tônica de um governo liberal? Não, muito pelo contrário. A ausência de regulação não significa prestígio ao liberalismo econômico. A gente está dizendo o seguinte, olha, a regulação mínima na legislação é para minimizar danos ao consumo, minimizar danos ao empresário e permitir que a atividade flua normalmente, até para fins de atração de investimento internacional. E hoje a gente tem um ponto que aí a professora Camila e o professor Tiago vão falar aí com muita qualidade. Eu sou um mero estagiário nessa vida. O GAFI, né, dentro do checklist dele para fins de lavagem de dinheiro, para análise das políticas dos países, né, ele acaba tendo um dos pontos do questionário existe legislação ou norma infralegal cuidando do tema? Sim, isso é um ponto positivo para o país. Não, isso é um ponto negativo para o país. Por quê? Porque ele fica mais suscetível aos ataques relativos à lavagem de dinheiro. Bem, então voltando aqui ao PL. Então, a senadora Soraya produziu o PL. Esse PL ele foi customizado, foi construído aí pela professora Camila e pelo professor Tiago, e hoje eu posso dizer, sem nenhuma falsa modéstia, que são as pessoas mais próximas do tema e as pessoas que eu conheço que mais conseguem falar sobre o tema de uma forma fluida, de uma forma adequada, dentro de uma tônica de política econômica liberal. Eu sinceramente, não vi nada de tão boa qualidade se aproximar ao que eles produziram. A senadora Soraya, inclusive, conversa com muita regularidade com eles para que a gente consiga avançar no tema, ultrapassar as pedras no caminho que são colocadas por entidades que às vezes não compreendem bem ou por pessoas que não têm conhecimento técnico sobre o tema. E, ao que tudo indica, o senador Rodrigo Cunha será o relator dos 3 PLs que tramitam no Senado. E aí foi justamente a motivação para o requerimento de tramitação conjunta, porque ele já é o relator do projeto do senador Arnes, que é anterior ao projeto da senadora Soraya. O projeto da senadora Soraya é mais amplo, então ele acaba absorvendo os temas tratados pelo senador Flávio Arnes, e aí o senador Rodrigo Cunha ele acabou trazendo aí esse requerimento de tramitação conjunta. Como eu disse, eu entendo que aumenta a densidade da discussão e acho que deixa o ambiente mais saudável para tratamento do tema no Senado. O senador Rodrigo Cunha é um senador extremamente qualificado, tem uma pauta consumerista hoje de proteção ao consumo no país, uma pauta muito forte. A Sofia, que assessora ele lá no gabinete, também é uma grande entusiasta, uma grande conhecedora do tema. E o nosso PL, né, professora Camila, professor Tiago, o nosso PL ele cuida justamente da segregação patrimonial, ele cuida para que não haja o risco de numa quebra ou de numa fraude, o ativo financeiro, perdão, o criptoativo seja colocado na mesma cesta e o consumidor perca aí o seu investimento, né, a sua compra.
Então, esses pontos, eu acredito que serão extremamente bem tratados e muito bem recepcionados pelo senador Rodrigo Cunha. E a senadora Soraya já colocou o gabinete, né? E aí eu estou na linha de frente aí do cuidado desse tema, para que a gente auxilie no que for possível também o gabinete do senador Rodrigo. E, como eu disse, né, o texto ele não interfere na lógica de mercado, e a gente teve uma grande alegria no gabinete, que foi a recepção positiva do mercado quanto ao texto do PL. Nós recebemos e-mails de exchanges internacionais apoiando o projeto, dizendo que tem dificuldades em operar no Brasil, porque operam dentro de uma legalidade, ainda que mínima. Empresas que saíram do Brasil, justamente por ausência de regulação. Hoje o mercado nacional, como eu disse, muito bem representado aí pelo MB, o mercado Bitcoin, ele também é um grande apoiador do projeto, porque é uma das empresas mais sólidas e mais corretas do país quanto à sua atividade. E a grande questão precisamos de uma norma adequada que não interfira na lógica do mercado, mas que traga proteção, conforto, qualidade, para que haja investimento, para que a economia cresça. A senadora Soraya tem uma agenda extremamente forte quanto à competitividade, ao liberalismo econômico, destravamento do mercado, redução de burocracia, mas, como eu disse, o mínimo necessário precisa ser tutelado para que não hajam, para que os excessos que venham a ser praticados possam ser afastados ou sejam proibidos realmente. Há um outro ponto aí que minha fala vai ser rapidinha mesmo, porque eu quero ouvir nossos amados professores. Há um ponto, Reinaldo, que é interessante. A gente tem recebido lá no gabinete algumas questões, e inclusive nós marcamos, né, reunião na Secretaria de Competitividade e Advocacia da Concorrência, que é a SEAI, e marcaremos na sequência com a Senacom também, porque existem exchanges internacionais operando de forma, eu não vou nem chamar de forma irregular, mas operando de modo a lesar consumidores e investidores no país. E isso daí precisa ser, de certa forma, coibido, porque, ainda que não haja uma regulação própria, ainda que não haja uma legislação própria sobre o tema, fraude é fraude, lesão é lesão, e isso já está tutelado pela legislação. Então, a gente já tem uma reunião marcada para que a gente consiga tratar do tema e realmente vencer aí essa batalha para que o ambiente fique agradável e que não haja, né, uma fuga de investidores desse mercado, porque o mercado é excelente, e ele acaba, muitas vezes, por conta de atores danosos, trazendo aí uma pecha ou uma dificuldade para que as pessoas que pensam em investir ou aplicar seus recursos nos criptoativos fiquem receosas, e não é essa a questão. E volto a dizer, essa intervenção ela é de cunho puramente de proteção da concorrência, para que a gente tenha aí um ambiente agradável, limpo, seguro, para que as pessoas possam investir. Eu acho que de minha parte, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Agradecendo muito aqui a oportunidade, agradecendo a ASP, uma entidade que eu faço parte, inclusive também, agradecendo aí aos professores, a professora Camila, o professor Tiago, nossa queridíssima doutora Paula, nosso querido Reinaldo também, e eu quero ouvir o que nossos grandes mestres aí têm para falar um pouquinho para o pessoal sobre esse mercado tão pujante, sobre esse aspecto regulatório. Obrigado, gente. Desculpa se eu me excedi. De jeito nenhum, Vitor, foi excelente. E aqui eu acho que você trouxe pontos realmente muito relevantes, né? Porque a ausência de regulação traz, de fato, uma suspeita, né? Muitas vezes, a ausência de regulação traz uma ausência de conhecimento sobre o mercado, sobre a forma de atuação, e isso muitas vezes traz uma suspeita, né, em virtude do desconhecimento, né? Quando você tem normas em relação a esse mercado, quando você tem até conceitos, né? Porque ali no projeto de lei tem também alguns conceitos que são muito relevantes, e isso dá, de fato, mais segurança, né? Mais segurança para todos.
Então, eu acredito que por isso também a recepção do mercado foi muito positiva, né? Porque quem trabalha de maneira séria, quem atua aí de maneira séria, na verdade, vai ter mais conforto e segurança. E a gente vê que isso é algo mundial, né? Não é só do Brasil, isso está aí no mundo, como você falou, o GAFI já está de olho no mercado de ativos virtuais, nos provedores de serviços de ativos virtuais. Então, esse é um tema que tem que ser enfrentado, não vai dar para fugir, né? Eu vou passar a palavra agora para a professora doutora Camila Duran. Camila, muito bem-vinda, né? Vai ser um prazer ouvi-la. A Camila, ela é a professora, né, doutora Camila Duran, é professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é pesquisadora visitante do Instituto de Estudos Avançados de Nantes e pesquisadora sênior associada ao Programa de Governança Econômica Global da Universidade de Oxford e foi professora visitante da Escola de Direito da Sciences Paris, é isso mesmo? Da Universidade de Lyon e da Escola de Administração ESCA, tá certo? ESSCA, na França. Então, Camila, sinta-se à vontade para fazer suas considerações. É um prazer estar aqui na ASP, muito obrigada. É um prazer poder compartilhar desse diálogo, construir esse diálogo com a Paula, o Vitor, o Reinaldo e o Tiago. Eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela com uma pequena apresentação. Então, o meu intuito agora vindo na sequência da exposição super interessante do Vitor, é trazer um pouco as principais ideias jurídicas desse projeto de lei, que eu tive o prazer de participar junto com o Tiago, nesse diálogo com o Vitor e com a senadora. Se eu pudesse, enfim, trazer de uma forma bastante didática, né, como se estrutura esse projeto de lei 4207, eu diria que ele se estrutura em 3 grandes pilares, né? Primeiro, ele desenha um perímetro entre o que seria um ativo regulado, e aí de competência de regulação setorial própria do Banco Central e da CVM, e o que é um ativo não regulado, mas que se submeteria a certas regulamentações, se a gente puder usar esse termo, desse projeto de lei. Em segundo lugar, quais são as principais regras criadas por esse projeto, no sentido que o Vitor trouxe, né, de assegurar a integridade do mercado, a proteção ao consumidor e segurança jurídica para os agentes econômicos desse mercado. E, por fim, a ideia que o projeto-lei traz de criar um fórum interministerial de acompanhamento e desenvolvimento do mercado de ativos virtuais, aí no intuito de acompanhar essa evolução e responder de uma forma rápida, por meio de regulamentação, a essa evolução do mercado de ativos virtuais, né? No que se refere ao perímetro regulatório, o projeto de lei é muito claro em separar o que se trata da regulação macroeconômica setorial, que seria de competência do Banco Central do Brasil. Em segundo lugar, né, o segundo pilar, grande pilar desse projeto de lei, né? O foco da regulação enfim, como os ativos virtuais é muito difícil regulá-lo diretamente, a regulação é indireta, né? Feita por meio da regulação das sociedades provedoras de serviços relacionados aos ativos virtuais, né? Então, as atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação ou gestão desses ativos virtuais. O projeto se preocupa tanto em trazer normas jurídicas relativas à governança dessas sociedades e também da relação com o consumidor e investidor. Então, normas relacionadas à proteção do consumidor, de transparência, informação dos riscos inerentes a esses ativos, tanto de mercado e liquidez, como também da rigidez desses ativos virtuais, e de governança dessa sociedade, o tipo societário, a importância também de estabelecer mecanismos de segurança para a proteção desses ativos virtuais contra, por exemplo, ataques de hackers, etc.
E uma norma extremamente importante desse projeto de lei, também já mencionada pelo Vitor, a questão da segregação patrimonial, né? Então, o projeto de lei cria uma hipótese especial que classifica o depósito de ativos virtuais junto a essas sociedades, as exchanges, como um depósito regular de bens fungíveis, que é muito semelhante do regime jurídico que já existe hoje para as instituições de pagamento que se submetem à regulação do Bacen, né? O que isso significa? O que a segregação patrimonial mencionada pelo Vitor significa? Significa que os ativos virtuais dos consumidores, né, e que estão em custódia nessas sociedades, eles não respondem direta ou indiretamente por nenhuma obrigação da exchange, nem podem ser objeto de arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato de constrição judicial. E eles também não compõem o ativo da sociedade, da exchange, para efeitos de falência ou liquidação judicial ou extrajudicial, e também não podem ser dados como garantia em débitos que sejam eventualmente assumidos por essa sociedade. Então, mais uma vez, essa regra de segregação patrimonial, ela visa a proteção do consumidor e investidor, trazendo mais segurança e integridade para o funcionamento desse mercado. Eu vi também que já tinha uma questão no chat relacionada às obrigações das exchanges, né? E esse projeto de lei também trata disso no que se refere ao COAF, né? A prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, essas sociedades seriam pessoas obrigadas a se reportarem ao COAF. O COAF teria aí poderes de supervisão em relação a elas no que se refere à prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. E esse projeto de lei segue nada mais do que as orientações internacionais do GAFI, do qual o Brasil é membro. Inclusive, é importante mencionar que em março desse ano, o GAFI soltou uma orientação preliminar para atualizar suas recomendações de 2019 sobre os ativos virtuais. Então, essa orientação foi submetida até a segunda metade de abril a comentários de agentes de mercado. Então, para atualizar essa abordagem baseada em risco para os ativos virtuais. Então, novas orientações, ou melhor, a atualização dessas orientações vão vir aí no mês de junho desse ano, né? Mais novidades. E o intuito do projeto de lei é se submeter a essas regras, né, dos padrões internacionais para acompanhar essas mudanças junto ao GAFI e as obrigações que o Brasil precisa responder internacionalmente no que se refere à regulação, à regulamentação desses ativos virtuais. Por fim, o terceiro pilar desse projeto de lei que eu havia mencionado é a proposta de criação de um fórum de acompanhamento do desenvolvimento do mercado de ativos virtuais, né? Que o projeto de lei propõe que isso seja feito por meio de um decreto na sequência da promulgação eventual dessa lei, né? E aqui é extremamente importante a ideia de um fórum como esse para acompanhar o volume, a abrangência e a evolução da natureza desses ativos virtuais, que eventualmente podem impactar a estabilidade do sistema financeiro nacional. Então, a proposta desse comitê, que inclusive veio de uma ideia, obrigada, de um artigo que eu escrevi em coautoria com Steinberg e o Cunha Filho, que foi publicado numa coletânea da Direito GV, que a gente chamou de COMIF, Comitê de Monitoramento de Inovação Financeira, seria uma instância de diálogo e de aprendizado institucional, né? A ideia de monitorar a evolução do mercado de ativos virtuais e tentar prevenir e identificar eventuais riscos à estabilidade financeira. Então, a ideia é que esse comitê seja composto por membros representantes do Banco Central, da CVM, da SUSEF, do COAF e também do Ministério da Economia. Então, a ideia de que a gente possa criar normativos que respondam à evolução desse mercado no tempo de uma forma rápida, né? Quais são os desafios regulatórios? E aqui, para finalizar um pouco dessa minha apresentação, né? Acho que tem aqui um desafio do tempo para a resposta do direito a essas inovações tecnológicas e financeiras, né? Então, aqui o projeto de lei, dentro dessa construção pelo Poder Legislativo de marcos jurídicos, é extremamente importante, né? Claro que o processo legislativo tem seu tempo, algumas vezes pode ser, na opinião de agentes econômicos, demorado, mas é importante para que haja uma discussão pública sobre esse
sobre essa regulação, o conteúdo, os limites dessa regulação, né? O alcance dessa proposta de regulamentação. A autorregulação pelo próprio setor é extremamente relevante, eu acho que o setor no Brasil tem boas iniciativas nesse sentido. Porém, é um papel relevante para o Poder Legislativo, e aqui eu vejo o trabalho do Senado Federal como algo central para a construção da integridade desse mercado, né? Esse projeto de lei procura definir marcos jurídicos e conceitos, como a Paula trouxe, extremamente relevantes para o próprio funcionamento do mercado. E aí, no objetivo de construir a integridade desse mercado, proteger o consumidor e prover segurança jurídica para os próprios agentes financeiros e econômicos que estão atuando nesse mercado. Então, acho que aqui é o papel central do Poder Legislativo, por meio desse projeto de lei, e esse debate público em torno desse projeto, né? Um desafio regulatório muito claro para os ativos virtuais, claro, é a ausência de fronteiras, né? Ativos virtuais não obedecem fronteiras nacionais. E me chama muita atenção aqui na sua fala, e mesmo no PowerPoint, a questão mesmo do ativo virtual não ter fronteira, né? E a questão do mercado de câmbio e das criptos, né? E o projeto de lei, inclusive, ele insere um novo artigo na Lei 7.492 de 86, que trata justamente de crimes financeiros, né? Então, é um projeto que realmente é tão global que ele vislumbra também o ativo pela perspectiva de poder ser usado de maneira errada, né, de maneira ilícita, e principalmente nessa perspectiva do câmbio, né, porque o artigo é organizar, gerir, ofertar carteiras, intermediar operações de compra e venda de ativos virtuais com o objetivo previsto. Aí eu teria que colar no inciso 9 do artigo 2º da Lei 1.521, evasão de divisas, sonegação fiscal, realização de operações fraudulentas ou prática de outros crimes. E eu vou confessar aqui que eu acho que eu queria fazer um webinar sobre evasão de divisas, né? O ativo financeiro não está em lugar nenhum, ou está em todos os lugares. Então, como você fala de evasão de divisas? Quando você fala de evasão de divisas sem uma regulamentação. Então, eu acho que isso também, do ponto de vista criminal, é um debate necessário, você enfrentar esse tipo de questão, né? Agora, eu passo aqui a palavra ao Thiago Severo. Agora eu já me organizei aqui 100%. O Thiago é advogado, ele é secretário-geral da Comissão de Direito Bancário da OAB do Distrito Federal, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de regulação bancária, fintechs, criptoeconomia, PLD e litígios complexos no âmbito do sistema financeiro nacional. Thiago, fique à vontade. Obrigado, Paula. É uma satisfação estar aqui na ASP, ao lado do Vitor, um cara que eu tenho muito respeito, e é difícil encontrar em Brasília, né? E pessoas que tenham essa ideia do melhor, de fato, assim, que consiga dar efetividade para o melhor, né, do país. A gente discute muito o que é o melhor, né, como que a gente constrói, e no gabinete da senadora Soraya a gente consegue ver isso se materializando no dia a dia. Então, para mim é uma grande satisfação aqui, não só dividir o dia de hoje, a manhã de hoje, mas também os debates aí com o Victor, e no contexto do PL e outros assuntos também envolvendo a regulação do sistema financeiro, e ainda mais com a professora Camila. Eu acho que um ator sempre muito importante aqui para a gente foi e tem sido o mercado Bitcoin e o Reinaldo, né? São players que são atores que realmente se importam com o dia a dia do consumidor, como o Vitor comentou, e que têm dado contribuições significativas do ponto de vista de evoluir o que pode ser o melhor nesse pontapé inicial, como a professora Camila comentou, né? E aí, aqui eu particularmente gosto muito e estudo bastante parte de análise econômica do direito como ferramenta
para a gente pensar legislação, né? Aquilo que pode ser o melhor e fazendo essas medições. E aqui, acho que o principal mensagem do PL, porque existe uma dinâmica diferente do ponto de vista de regulamentar uma atividade ou regular determinada atividade. Aqui existe uma diferença bastante significativa que a professora Camila sempre explora muito bem, que é o micro e o macro, né? Para tentar fazer essa distinção e colocar de forma transparente daquilo que se pretende, do ponto de vista de definir ali bases gerais e mínimas para o exercício de uma atividade. Aqui, Exchange é uma das atividades, né? O próprio MB tem desenvolvido outras atividades de custódia, enfim. O Reinaldo vai poder falar com muito mais propriedade a respeito dessas novas atividades que têm surgido e de como que a regulação ou regulamentação pode ajudar nesse sentido. Então, a mensagem principal a gente teve a missão do gabinete de definir quais são os focal points de definição para onde a gente começa a andar, né? Porque a discussão, desde 2015, ela acaba que ela sempre anda para trás. Então, a gente nunca consegue definir os parâmetros e as premissas, até então, até o PL da senadora, que foram quase 3 anos de discussão para se criar esse projeto, esse texto. E então, essa é a principal premissa, o principal pilar, definir focal points para que a gente possa andar para frente e não ficar voltando para trás. Então, discussões de pirâmide financeira, discussões de crime, é o que o Vitor sempre diz, né? Existe o Código Penal hoje, a autoridade policial que vai necessariamente atrás daquilo que é irregular. E eu, na minha fala, sempre tenho dito, né? A gente precisa sempre desmistificar as lendas urbanas a respeito desse setor. Problemas tem em todos os setores, mas também existem muitos atores relevantes que fazem o trabalho de forma correta e aí sim conseguem sentar para discutir qual é a melhor solução, de novo, pensando aqui na premissa com esse focal points. E aí eu dou um passo adicional, tratando aqui do focal points, trazendo assim, esse elemento de análise econômica do direito. Eu vou começar pelo comitê, Camila. O comitê, que é um pós-PL, né? É um momento pós-PL, ele traz, de certa forma, a experiência que o próprio Brasil já tem na ENCLA, para fins de discussões no fórum qualificado, só que ali é só governamental. Traz o conceito que eu defino aqui de forma... Eu tenho as minhas definições mais psicodélicas, né? Para tentar também deixar sempre mais claro aqui o nosso ambiente. Então, é uma regulação autorregulada e que vai ser regulamentada depois. Então, qual é o exemplo desse conceito? Open Banking. Hoje, a gente tem o conceito de definição por meio de uma convenção entre os participantes do mercado de qual vai ser a conexão das APIs. Dentro da regulação, o Banco Central disse, olha, eu não vou me meter nisso, vocês criem uma convenção, vocês vão definir um padrão mínimo e que todo mundo vai conseguir plugar essas informações e as tomadas, né? Então, a gente faz um mix do comitê no pós-definição da legislação para trazer elementos da ENCLA, mas abrindo não só para que o governo participe, mas para que a sociedade civil participe, para que a academia participe, tenha assento cativo nessa discussão, e também o próprio mercado, né, que já fez um movimento importante aí no final do ano passado com a sua primeira autorregulação de mercado, definindo ali padrões de ética e também de PLD. E o que a gente vê e constata ao longo principalmente do recorte de 2015, porque é o PL 2303 da Câmara, então eu sempre gosto de ter ele como um marco temporal inicial. A gente vê uma evolução do mercado, a gente vê uma evolução dos atores públicos, tivemos reuniões aí pelo gabinete com o COAF, né, doutor
Rafael Vasconcelos, que tem bastante experiência, participou na audiência pública no PL 2303 e tem a incumbência aí de participar do ano que vem da visita do GAFI para a definição da análise do risco do Brasil. E por que PLD sempre foi um problema, um mito, né? Vamos colocar assim, uma sombra dentro do ambiente cripto? Porque só ano passado a gente teve uma definição de KNAI pelo IBGE. Então, essas coisas também precisam ser contadas, né? O mercado está fazendo do lado dele, a academia está fazendo do lado dele, o parlamento está fazendo do lado dele e o governo está vindo acompanhando. Então, a gente teve, como também marco importante, a IN 1888 da Receita, que começa a identificar as transações, o volume de negócios transacionados no Brasil, para que a gente possa ter uma leitura inicial. E as exchanges já municiando isso, já tem feito o trabalho, a gente tem acompanhado, acho que o Reinaldo depois pode comentar mais como é que está isso, mas para fins de PLD, o KNAI dessa atividade foi regulamentado no ano passado pelo IBGE, o que começou a facilitar a dinâmica do dia a dia de PLD. Não que já não existisse algumas notificações de operação suspeitas dentro desse contexto daquilo que era o extremo, né? Em termos de ajudar a autoridade policial a buscar. Então, de novo, o PL busca esses focal points da discussão, provocar todos os outros PLs e provocar sociedade civil, academia, mercado e governo, para que consigam ter mais amplitude, e o Vitor colocou isso bem, de elementos para se discutir, né? E a gente ter uma discussão qualificada, e é natural que isso vai evoluindo e tenha evoluído, né? Os desafios que a gente tem, também não vou me estender muito, até porque o brilhantismo da professora Camila é muito maior do que o meu, mas os desafios são vários, né? A gente vive num contexto de falta de orçamento, isso impacta muito na definição de quem vai ser ou de quais vão ser os atores do ponto de vista público, de governo, para assumir algumas responsabilidades. Para a gente é muito claro que a definição por meio de uma resolução do COAF, no contexto de PLD, ela é fácil de ser administrável e administrada e criada, mas a gente também tem um contexto em que hoje o COAF está debaixo do Banco Central, e o Banco Central hoje é visto como um órgão super importante e qualificado nas discussões, inclusive de mercados futuros, como o mercado de cripto, né? Mas a CVM também tem bastante competência para participar dessa discussão qualificada daquilo que e aí é o ponto central, por isso que a atividade, ela precisa, no nosso entendimento, precisa ser regulamentada primeiro, porque o ativo ele vai ser mutável em termos de usabilidade, né? Se a gente hoje tiver condição e o sistema de pagamentos brasileiro hoje fizer com que a gente abasteça a moto no posto de gasolina e eu passe um cartão ali da Visa, da Master ou qualquer que seja, do Meu Bank hoje, que é a entidade do MB, no débito, mas que eu possa usar algum criptoativo para abastecer, isso é um meio de pagamento. Hoje a gente já tem a legislação de meio de pagamento, como a professora Camila colocou bem. Ah, não, mas eu quero fazer um investimento, né? Então eu quero participar de um investimento coletivo. Isso vai estar próximo hoje da CVM. E assim vai. Então, essa mutação do ativo, que eu estou dando exemplos muito simples aqui, e o Reinaldo pode subir bastante o sarrafo, já está até ficando sem cabelo, raspando a cabeça, de tanta coisa nova que todo dia acontece. Então, já também vou aderir a esse movimento aí da cabeça raspada. Então, a gente não consegue colocar tudo dentro dessa caixinha, como se fosse botar o gênio de volta na lâmpada. O gênio já saiu, não tem como colocar ele de volta. Então, essa criatividade, em termos de abstração para a criação dessa legislação, é fundamental. Então, o nosso trabalho aqui, de novo,
há bastante tempo é ouvir todo mundo, né, professora Camila, participar, criar esses focal points para que a gente tenha uma discussão mais aberta e mais qualificada do ponto de vista de ver o futuro. A gente não pode ficar olhando de novo, como eu comecei a minha fala e já terminando, voltando só para trás, né? Então, a gente tem, sim, condições, o Ministério da Economia tem pessoas qualificadíssimas, né, Vitor? Banco Central, o nível é altíssimo, CVM do governo, Receita Federal, então, nem se fala, eles sabem, tem informação até do que a gente pensou em consumir, então não tem porquê não existir um fórum de discussão que possa evoluir e definir esses focal points. Podem ser esses, podem ser outros. Aqui, o PL ele tem essa função, né, Vitor? Concordo com você. Criar essa discussão e esse tem sido o nosso guia em termos de tentar colocar no papel essa discussão num patamar que o Brasil ganhe, né? Então, a gente não pode ficar atrasado. Se não me engano, o Reinaldo pode comentar, já concluindo, acho que o Brasil hoje tem uma participação pequena, apesar do mercado global, apesar de ser, hoje, o hub de fintechs da América Latina, que dirá aí do continente como um todo. Então, a gente tem uma mega oportunidade, o brasileiro adere ao mobile, a gente tem formas de consumo do ponto de vista eletrônico de alcance infinito, tanto é que a discussão de WhatsApp no segmento de meio de pagamento das Big Techs teve uma reavaliação para o Banco Central. Então, a gente precisa ter essa consciência de que existe um caldeirão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e que cada um consegue colaborar, contribuir para se andar para frente, não mais andar para trás. Obrigado mais uma vez a ASP e Paula pelo convite. É uma satisfação estar aqui virtual em São Paulo, cidade que eu gosto bastante, e ao lado, então, logo cedo, né, do Vitor, da professora Camila e do Reinaldo, para mim é uma satisfação. Obrigado. Obrigada, Thiago. O Thiago com essa visão, né, multidisciplinar, tanto da parte da regulação bancária quanto de novos mercados, é muito importante, né, aqui tudo que você trouxe. E é engraçado que aqui você trouxe também uma informação que é da Instrução Normativa 1888 da Receita, né? Então, veja, já há uma espécie de regulação, né, da matéria aqui no Brasil, né? Como você disse, a Receita sabe aí até o que a gente quer comprar, né? Podia ajudar só para a gente conseguir. Eu vou passar aqui a palavra para o Reinaldo. O Reinaldo Rabelo, ele é CEO do mercado Bitcoin, onde ingressou em 2017 e liderou o projeto que deu origem à MB Digital Assets, unidade de negócios de blockchain e tokenização de ativos reais. Ele foi diretor executivo por quase 10 anos na B3, responsável pelas áreas de risco, compliance e jurídica, onde foi um dos líderes da criação do seu programa de inovação. Ele é advogado por formação e investidor cerca de 25 fintechs, como a Neon, essas mesmo, Reinaldo, que a gente fala, a Monkey Exchange, Fisher Venture, All Crédito e Monetos. Então, Reinaldo, passo aí a palavra para você. Obrigado, Paula. Satisfação, né, estar com todos aqui, né, com a Camila, o Vitor, o Thiago, com você, Paula. Espero que a gente contribua aqui com os estudos, debates, né, e solução de curiosidade, né, de todos que estão assistindo. Como a Paula comentou, né, eu sou advogado, né, sou formado em Direito, né, exerci a advocacia, né, por quase 10 anos na área tributária, mas desde 2008 né, eu ingressei no mundo empresarial, né, mudei de lado do balcão e eu fui perdendo as minhas forças jurídicas ao longo do tempo. Você acaba dentro da empresa virando muito mais
gestor, muito mais focado no produto, no negócio e vai, infelizmente, perdendo as habilidades jurídicas. Então, eu faço esse esclarecimento já para pedir desculpa, né, por qualquer gafe que eu cometer aqui em relação aos pontos jurídicos. Eu vou só fazer uma apresentação rápida, né, para contextualizar o que é o mercado do Bitcoin, e aí a gente fala um pouco de exchange, né, para quem está entrando nesse ecossistema agora. O mercado Bitcoin hoje, né, faz parte de um grupo, né, que tem como holding, né, 2TM, né, que é, enfim, para quem vive no mundo cripto, né, sabe que é o To The Moon, né, é uma constante aí desde o início. A gente é líder, né, brasileira, né, entre as exchanges de cripto, líder na América Latina. A gente é a maior exchange de criptoativos da América Latina, com 2,7 milhões de clientes. Obviamente, né, no marketing todo mundo fala que é líder de alguma coisa, né, mas o mercado Bitcoin é a mais robusta, né, exchange de criptoativos, criada em 2013, né, então é uma jornada que não começou agora, ela começou em 2013 por dois colegas, né, de USP, né, da FEA. Eles operavam no mercado financeiro e olharam, né, para o surgimento ali de uma comercialização, né, de Bitcoin. Na época só existia Bitcoin, e decidiram montar uma plataforma para facilitar essa negociação. E aqui eu acho que é importante já fazer um esclarecimento. Uma exchange de criptomoedas, né, por mais que a gente sempre tente, né, jogar para o lado de super inovação, né, tudo que a gente faz, ela funciona como um marketplace, que em vez de você negociar bicicleta, né, como aquela bicicleta que está ali ao fundo do Severo ali, né, que ele usa quase nunca, eu acho, mas é um belo enfeite, né, mas é um marketplace que, em vez de você permitir a negociação, né, de bicicletas, né, entre compradores e vendedores, a negociação é dessas bicicletas digitais, né, que são os criptoativos, né, os ativos digitais. Então, foi fundada assim, né, em 2013, fundada já obedecendo à regulação existente. Então, acho que esse é um ponto também importante, né, o Severo, né, todos comentaram, né, sobre regulamentação, mas não existe nada no Brasil que possa ser feito sem regulação, tudo é regulado. Não existe nada que a nossa lei não alcance, até porque onde tem sociedade tem direito, né? A gente aprende essa parte, eu lembro, né, do mundo jurídico. Mas, evidentemente, né, a gente tem melhorias para criar regulamentações, normas específicas, para não deixar, né, a critério de cada um, né, que opera no mercado fazer o certo. Então, mas o mercado Bitcoin escolheu assim, né, fazer o certo desde 2013. Então, desde o início, né, faz cadastro, conhece seu cliente, emite e paga, né, os tributos, né, emite nota fiscal. É uma das primeiras exchanges do mundo a emitir nota fiscal. Lembra que em 2013, no Brasil, só existiam 2.000 pessoas tratando de Bitcoin, né? Então, era um mercado muito nichado, e o mundo acontecia muito mais em relações peer-to-peer do que numa relação facilitada por uma bolsa de criptoativos como é o mercado do Bitcoin. Mas a gente optou, né, por seguir essa trilha e vem evoluindo desde então, né, muitas mudanças ao longo dessa jornada. A gente estava conversando um pouco antes, né, que deveria ser criada aí um dia do startupeiro, porque é uma jornada bem desafiadora, né, empreender, ainda mais empreender no Brasil. O mercado do Bitcoin, né, como eu falei, 2,7 milhões de clientes. A gente já fez, né, dentro da plataforma, mais 40 bilhões de reais em trading, tem cerca de 5 bilhões de reais em custódia, uma equipe de 400 pessoas. Então a gente é uma startup, mas já é uma startup mais robusta. Esse é um pouco do nossa composição, né, de negócios. Então o mercado Bitcoin ele foi criando, né, foi dando origem, né, a outras empresas, muito em função do que o mercado precisava e do que era aderente à regulação. Então, a gente criou um banco digital, que é o Meu Bank, está em processo de autorização junto ao Banco Central. A gente tem a Clearbook, né, que é a nossa bolsa de startups, né, que foi aprovada pela CVM em novembro do ano passado. A gente tem segregou a nossa custódia, né, na Bitrust. A gente está
com pedidos, né, de autorização, tá, conversando o tempo inteiro, né, com os reguladores. A gente entende que é possível criar um custodiante digital, né? A Bitrust é uma iniciativa, né, que a gente desenvolveu em parceria, né, com a parceria da KPMG, e tem como sócio aqui a Cryptos, né, que é uma outra empresa interessante brasileira, né, que vem crescendo globalmente, né, como empresa de criptografia, né, a empresa que faz o ICP Brasil, que presta serviços para a TecBan, que faz até criptografia para o Exército Brasileiro. Então, é uma empresa muito relevante e brasileira. A gente criou a IBB Digital Asset, né, para tokenizar ativos que a gente entendia que não iriam representar valor mobiliário, né, então poderia seguir dentro do nosso ecossistema. Enfim, e no começo desse ano a gente adquiriu a Blockchain Academy, né, que é a maior escola, né, de blockchain, né, de cripto do país. Como eu falei, né, a exchange nada mais é, né, do que uma plataforma que permite negociação. Então, um vendedor e um comprador eles se encontram dentro do nosso ambiente, né? A gente garante, né, que essa negociação vai ser feita quando um lado tiver cripto, quando o outro lado tiver reais, né? Então, naturalmente, o Bitcoin e as criptomoedas permitem que você negocie diretamente, assim como a bicicleta pode ser negociada diretamente, né? Então, o que a gente entende que o Bitcoin trouxe, né, não a eliminação completa e total dos intermediários, mas sim que você só vai pagar o intermediário quando ele te agregar valor. Então, o que a gente trabalha bastante é para agregar valor para os nossos usuários, mesmo que eles possam negociar fora da plataforma. Enfim, é uma empresa digital, né? Nasceu digital, só existe na internet, mas cumpre as suas obrigações no mundo real e físico. A gente é um case de bootstrap, né? A gente seguiu saudável, né, e responsável até 2020, né, com o próprio caixa, né, com o próprio dinheiro gerado pela operação. No final do ano a gente passou por um processo de investimento liderado pela GP, que, enfim, nos escrutinou, né, por alguns meses, né, com auditorias, tanto dos grandes escritórios de advocacia do Brasil, como de Big Four, né, tudo isso que eu estou mostrando passou, né, pelo crivo, né, das principais empresas de auditoria, dos principais escritórios de advocacia. Então, é uma empresa que tem uma governança, né, que tem um time sênior, né, na alta gestão, né, quase todo mundo com passagem em grandes bancos e muitos, né, como eu, vindo da CETIP, B3. A gente tem mais de 30 pessoas que trabalharam comigo na CETIP. Então, a gente está criando uma nova infraestrutura de mercado, e a parte de legal, compliance, né, regulação, ela está numa linha direta, né, e relevante dentro do nosso negócio, né. Como eu falei, a gente tem, ainda que a lei não exija, né, a gente faz segregação patrimonial, conheça o seu cliente, conheça a sua transação, reporta para o COAF, né, até respondi uma pergunta agora há pouco, a gente entende que a lei de prevenção à lavagem de dinheiro já nos obriga a fazer isso, né, porque a gente a gente faz a intermediação, né, de bens de alto valor e a gente lida com atividade que transaciona um volume relevante, né, de reais. Então, a gente reporta ao COAF desde 2018, reporta a Receita Federal desde 2019. Então, acho que isso aqui desmonta um pouco, né, aquela opinião datada, né, de que é um setor não regulado, que tudo acontece de forma bagunçada. Não é verdade. Para as empresas que estão no Brasil, existem regras claras que precisam ser seguidas, como eu estou mostrando aqui. A gente tem interação constante, né, com o CVM, Banco Central, Febraban, com Receita Federal, né, no ENCLA. A gente fez painel, né, já com o presidente do Banco Central, com o Darrell Whelan. Enfim, a gente está sempre à disposição, né, para o debate com o regulador e principalmente agora, né, com o Congresso. Vou interromper aqui só para continuar a conversar com vocês. Então, acho que esse é um ponto importante, né, para a gente desmistificar um pouco o que é o setor de criptoativos. Ele não é bagunçado, ainda que existam pessoas que baguncem, como bagunçam qualquer setor, né? Eu sempre comento, o problema não é do Bitcoin, como o problema não foi do Avestruz, o problema não foi da Xuxa, né, no caso do Papa Tudo, enfim, o problema nunca é
né, do objeto negociado, o problema é sempre das pessoas que pretendem explorar fragilidades e ingenuidade de terceiros. Então, acho que é importante a gente participar desse debate para entender como que a gente protege mais, né, esse ecossistema. Acho que não é uma proteção apenas ao usuário, ao consumidor, né, não é uma proteção apenas ao empresário, ao startupeiro, né, é uma proteção que garante, né, uma lisura competitiva, uma lisura de negociação e que permita que a gente participe desse grande movimento de inovação que já vem crescendo de forma relevante em outros países, e a gente corre o risco, né, de ficar para trás e ser explorado, né, por outros países que são mais desenvolvidos. E eu coloco ser explorado, né, quando a gente olha, por exemplo, todo o AUE, né, que a gente vê aí em relação aos fundos e ETFs cripto, né, mas tem uma situação perversa até, né, nesse tema, que todos os fundos e ETFs, né, eles precisam comprar cripto nos Estados Unidos. Por falta dessa regulamentação, a gente não pode, mesmo tendo uma estrutura como eu acabei de mostrar para vocês, né, prestar serviços para os fundos que captam dinheiro de brasileiro e tem que remeter esse dinheiro para os Estados Unidos e desenvolver o mercado americano. Então a gente vê o mercado americano se desenvolvendo e a gente acha que isso acontece porque lá tem pessoas incríveis e aqui não tem. Na verdade, muitas vezes é porque a gente não tem uma regulamentação que proteja o nosso ecossistema. Então, quando a gente fala em participar de debates de regulamentação, é porque a gente quer o nosso ecossistema rico em todos os sentidos. Então, os empregos deveriam ser gerados aqui, os talentos deveriam ser mantidos aqui, e a economia deveria circular aqui e não nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto muito importante, né, quando a gente olha o ecossistema cripto. Né? Até aqui, a gente caiu muito, né, em opiniões datadas, né, de que a criptomoeda só é usada para lavagem de dinheiro, só é usada para crime, dark web, né, enquanto os outros países foram aprendendo que não era isso. Pelo contrário, né, o Bitcoin, sempre comento, né, é o pior veículo para você cometer crime. Né? Então, se você for cometer crime, né, use o real, né, use o dólar, né, use o papel moeda, porque é muito mais fácil de você esconder e não ser encontrado. A gente teve um relatório no mês passado do Citibank que mostra como vem caindo, né, qualquer tentativa de uso fraudulento das criptomoedas, né, especial do Bitcoin, e como tem aumentado, né, o uso de papel moeda para cometimento de crimes. Né? Então, esse é um ponto que também é fato, que é importante a gente observar antes de a gente se vincular a uma opinião preconceituosa sobre o mercado. E em relação, acho que também à proteção da nossa economia, a gente tem observado, né, alguns modelos, né, de arbitragem regulatória disfarçado, né, de grande inovação, mas que não passa de estratégia de evasão fiscal, né, de fugir, né, de responsabilidades relacionadas à LGPD, né, direito do consumidor. Né? Então, empresas que se dizem globais, né, que operam de outros países, né, elas não pagam imposto de renda, elas não pagam ISS, elas não respondem à defesa do consumidor, porque não existe ninguém aqui para prestar contas, elas tratam os dados como elas querem, elas não cumprem a obrigação de reportar informações à Receita Federal e, naturalmente, elas são mais baratas, né? Porque se eu não tiver que cumprir com o peso do Estado, né, eu vou ser mais barato. Né? É óbvio isso. Né? Então, quando a gente fala, né, em regulamentação, é para a gente entender qual que vai ser a regra de competição. Né? Se a regra de competição for eu migrar o meu CNPJ para um paraíso fiscal e regulatório, para conseguir competir, né, o Estado perde, a sociedade perde, o ecossistema perde, porque uma hora, talvez, né, essa empresa vai desistir de prestar serviço e vai desaparecer com seus criptoativos, e você não vai ter como recuperar. Né? Inclusive a CVM, nos alertas relacionados a criptoativos, coloca esse tema como um dos temas de risco, você entender onde estão custodiados os seus criptoativos. Naturalmente, quando a gente fala em criptoativo,
são ativos digitais que não estão em lugar nenhum, eles estão na nuvem, mas as pessoas que guardam estão em algum lugar, né? Então, esse comentário enfim, ele é muito frágil, né, para sustentar a não vinculação a obrigações relativas ao consumidor e ao Estado, né, sejam fiscais, sejam de outros tipos de fiscalização. Então, acho que é importante, né, acho que a sociedade, né, e o Congresso encabeçar, né, esse debate para que a gente consiga participar, né, desse desenvolvimento. E a gente está vendo, né, com as criptomoedas dos bancos centrais, o quanto essa tecnologia ela vai ser cada vez mais relevante, né? Porque naturalmente a gente fala muito, né, de Bitcoin quando a gente olha o preço do Bitcoin, né? O Bitcoin subiu, o Bitcoin caiu, né? Agora até olhando o Dogecoin, né? Dogecoin subiu absurdamente, enfim. A gente olha muito, se encanta muito com o preço. Mas a gente está falando de um ecossistema aqui que trata de tecnologia, né? O Bitcoin é uma tecnologia, é uma internet do futuro, é uma proposta de internet do futuro. É como se no passado a gente pudesse, de alguma maneira, ter um pedaço do protocolo TCP/IP que hoje suporta a internet. Então, a gente precisa participar, né, desse mercado, né, para que a gente forme pessoas que consigam, depois que a aplicação se tornar ampla, desenvolver serviços, produtos, desenvolver a nossa economia. Então, para a gente é uma obrigação, né, participar desse debate, né, que o Vitor está conduzindo lá com o projeto da senadora Soraya, né? A gente também participou de todos os outros projetos, né? A gente emitiu nossas notas técnicas em todos os projetos, a gente emite notas técnicas para todas as propostas de regulamentação relacionadas, né, de Banco Central, CVM, então a gente participa ativamente. Óbvio, né, que nós somos uma empresa, existe um interesse privado, mas nesse momento de construção de arcabouço regulatório, o interesse privado ele coincide com o interesse público, né? E a gente participa dessa maneira, não só como o mercado Bitcoin, mas também junto de outras exchanges que têm o mesmo pensamento, que estão dentro da AB Cripto, né, da nossa associação de criptoeconomia. Esse é um ponto que é importante observar. Se você vai negociar, né, criptoativos, primeiro olhe se a exchange está lá na AB Cripto, né? Porque se não tiver, algo estranho certamente está acontecendo. Então, acho que esse é um ponto de alerta interessante para o mercado. Além de estar na AB Cripto, a gente também está na AB Fintech e está na Câmara de Comércio de Ativos Digitais, né, Câmara Internacional de Comércio de Ativos Digitais, olhando, né, toda essa evolução de regulamentação no mundo, né, olhando os estudos, artigos, né, de BIS, né, como já foi falado aqui, de IOSCO, do GAFI, FSB, também regulamentações que têm saído na SEC, no OCC, CFTC, todas as sopas de letras americanas, né, lá tem, além da CVM do Banco Central, existe um regulador de commodities, né, que é o CFTC, né, que também tem alguns provimentos interessantes, mas a regulamentação lá não é tão diferente da nossa. A grande diferença é que eles autorizam as empresas a funcionar e eles punem esses arbitradores que o Estado brasileiro ainda não está punindo, né, e precisa punir rapidamente para a gente ter lisura na nossa competição. Obrigada, Reinaldo. É muito importante, né, trazer aí para o mercado, de fato, trazer para o debate as empresas, né, porque no fim do dia, tudo isso, tudo que se está discutindo e que se quer implementar, vai ter como um final, né, os atores desse mercado, né, quem de fato atua, quem de fato faz essa intermediação, né, então é muito importante essa visão, né, e especificamente aqui o Reinaldo tem esse mix, né, de vir de um mercado financeiro que a gente pode chamar de tradicional e esse que é inovador, diferente e pouco conhecido, né, então essa visão também é muito relevante. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, feitas pelos participantes, então, algumas delas eu já vi, inclusive, que a professora Camila já respondeu várias.
Mas eu vou aqui fazer algumas novamente, né? A Maria do Carmo Girardi, ela cumprimentou aqui a ASP e os painelistas pela iniciativa e ela pergunta, ela gostaria de saber se o projeto de lei ele ficará restrito a ativos virtuais monetários ou se há preocupação em embarcar outros ativos virtuais, como os NFTs, que eu acho que é o Non-Fungible Token, né? Me digam se eu estou errada, cujo mercado parece estar em franca expansão. Eu O achei que ia Vitor, voltar na né, que ordem é aqui, dar a palavra para o responsável. Vitor. A Maria do Carmo sempre faz perguntas super difíceis. Pois é, Maria do Carmo, eu acho que esse é um ponto que tem que ser refletido, sim, no projeto. Eu tenho acompanhado bastante as discussões do GAFI em relação a isso, inclusive, esse é um dos temas da pauta dessa orientação preliminar que foi divulgada agora no mês de março. Então, como também tratar essa questão dos non-fungible tokens, também do ponto de vista do combate à lavagem de dinheiro, mas eu entendo que eu acho que essa definição que a gente traz dos ativos virtuais do projeto de lei não deveria excluir, a princípio, esses tokens. Até o projeto de lei traz uma definição de token que tenta ser suficientemente abrangente de forma a também regular as sociedades que transacionem esses tokens, mas eu acho que é algo que tem que ser extremamente bem explorado também pelo futuro, e eu espero que isso venha acontecer, o Fórum Interministerial para acompanhamento desses tokens, especialmente se eles virem a se tornar também uma fonte de eventual instabilidade para o sistema, enfim, da mesma forma que os ativos. Então, eu diria que, a princípio, eles não deveriam ser totalmente excluídos, dependendo, mais uma vez, da funcionalidade econômica deles. Eles deveriam também ser abrangidos por essa reflexão da regulação, da definição dos marcos jurídicos propostos pelo projeto de lei. Não sei se o Vitor ou o Tiago querem complementar essa resposta. Se me permitir, aqui, professora Camila, eu acho que, na verdade, a pergunta só reforça a necessidade da criação do fórum, porque entre a discussão do PL, elaboração do PL, publicação e a gente chegar aqui hoje, no dia 6 de maio, já tem uma outra funcionalidade, uma outra possibilidade da utilização desse que a gente categorizou e tentou, estrito sensu, definir como ativo digital no PL. Até em linha, né, professora Camila, com aquilo que a gente discutiu com a Procuradoria do Banco Central, né? Teve um fórum especial, restrito, de algumas discussões, e essa definição de ativo digital sendo um guarda-chuva para tudo, talvez responda um pouco a definição de NFTs dentro do PL, tá, Maria do Carmo? E aí, de novo, reforçando, com base no seu questionamento, a necessidade da criação desse fórum permanente. Que às vezes a gente escuta, fala assim, mas isso é muita burocracia, mas o Brasil vai atrasar. Sim, mas se a gente quer, como o Reinaldo colocou, né? O problema não é o ativo, são as pessoas. Se a gente continuar pensando do mesmo jeito, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Então, aquela provocação que eu fiz, a necessidade de abstração jurídica, pensando no segmento que é mutante, né? Até no contexto que a gente vive de pandêmico, ele se aplica bem, né? Porque a gente vai sofrendo essas transformações e possibilidade de novos negócios. Então, a infinidade de escalabilidade e a partir das oportunidades, que, de novo, o conceito central sendo ativo digital, a gente pode ir nesse fórum definindo. Então, acho que talvez, na minha visão aqui, essa pergunta seja fundamental para justificar a criação do comitê.
Posso só acrescentar um comentário aqui? Eu acho que é importante dizer que a Maria do Carmo fez uma tese brilhante sobre cripto na São Francisco e é uma referência no assunto. Vitor, não sei se você quer aqui acrescentar algum comentário. Não, de minha parte, acho que a professora Camila e o professor Tiago já exauriram bem o tema. Estou confortável com a resposta deles. E concordo absolutamente com as posições. Duas perguntas aqui que elas são semelhantes, né? Que buscam saber um pouquinho sobre a penhorabilidade, né? Os ativos, a criptomoeda, o criptoativo, ele é penhorável, né? Ele pode ser objeto de sucessão e partilha. Como o projeto permite a penhora desses ativos? Existe algum procedimento para a busca e conversão desses ativos em penhora? São aqui as perguntas do Guilherme Bueno e do João Forner. Eu posso me arriscar aqui, depois ser apedrejado e aí eu desligo a câmera. Acho que o marco principal de penhora está lá no convênio do Bacen Jude, né? Então, por exemplo, hoje, as contas de pagamento, elas podem ser penhoradas, né? Podem ser penhoráveis. Aí tem uma distinção. Se dentro... e aí eu vou partir só de duas premissas, tá? Se esse ativo está custodiado em alguma exchange, ou se tem uma relação daquele cliente dentro da exchange, e tem lá uma identificação que existe aquela correlação, né, entre o ativo e o valor dele em reais, talvez amanhã seja possível alterar esse convênio do Bacen Jude para incorporar esse tipo de previsão. Mas se existe a custódia desse ativo que não seja identificável como uma cold wallet, ou, né, que a pessoa tem lá o seu pendrive, vamos colocar assim, as suas criptomoedas ou seus criptoativos. Aí não há como fazer essa conexão. Então, eu acho que existe uma evolução, tem um artigo, inclusive, na revista do STJ sobre blockchain. Eu tive o prazer de dividir o livro da GV de São Paulo, que a professora Camila citou. Eu escrevi sobre validade jurídica de aplicações em blockchain no país, e a gente sempre tem a oportunidade de fazer o nosso jabá, né, professora Camila? Então, o Reinaldo também está no livro, né? Então, não são... acho que aqui, ó, aproveitar, está aqui do lado. E acho que o importante é entender como que essa custódia é feita. Aí, entendendo isso, talvez a gente possa ter a evolução para definir como que pode ser a penhora. Eu responderia hoje, dia 6 de maio de 2021, sempre colocar a data. Eu iria por esse caminho. Paula, pode falar, sim, professora Camila. Eu até recomendei, numa das respostas, a leitura de um artigo no Valor, que se referia a 3 decisões do STJ que diziam que existe, sim, essa possibilidade jurídica de penhora dos ativos virtuais. Claro que, mais uma vez, a questão é a traçabilidade, né, como chegar até eles, mas existe, sim, essa possibilidade jurídica, enfim, e reconfirmo aqui as brilhantes palavras do Tiago sobre essa questão. Ótimo, obrigada. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta do Alexandre Graziano. Ele pergunta assim: ainda que não seja possível determinar em qual país ou território estão custodiadas as criptomoedas, os autores do PL entendem que, caso seja passado o novo marco legal, seria possível comprar criptomoeda junto ao exchange no exterior, sem o correspondente fechamento de câmbio por meio de agente de câmbio autorizado? Bom, uma pergunta super difícil, super complexa também.
a princípio, eu diria problemático, né? Porque, enfim, pensando nas regras de câmbio brasileiras herdadas da era Vargas, em tese isso seria classificado como, enfim, ilegal de acordo com as regras cambiais. Mas tem um cenário em mudança, né, institucional, que é a adesão do Brasil ao Código de Liberalização do Movimento de Capitais, que foi feito em 2017 pelo governo brasileiro. O governo brasileiro recebeu, inclusive, uma assessoria da OCDE para o projeto de lei que traz a reforma do mercado de câmbio, que visa exatamente alterar essa legislação da era Vargas. Então, o nosso mercado de câmbio vai passar por uma flexibilização muito grande, se for aprovado esse projeto de lei, e o Brasil vir a aderir a esse Código de Liberalização do Movimento de Capitais, porque, inclusive, regras infralegais vão ser alteradas para se adequar a esse código. Então, acho que muita coisa vai evoluir em relação a isso, né? Principalmente esse controle cambial que ainda tem esse resquício de diferentes decretos-leis de Vargas, né? Mas acho que vamos ver muitas mudanças em relação a essa conexão do mercado de ativos virtuais com o mercado de câmbio, por causa da adesão do Brasil ao CDE e, especialmente, o Código de Liberalização do Movimento de Capitais. Eu queria complementar. Desculpa, pode ir, Severo. Manda a bala, Reinaldo, depois eu comento. Acho que aqui tem um ponto, né, que a professora Camila comentou, né, quando estava falando do GAFI, né, sobre a abordagem baseada em risco, que a gente precisa entender, né, que em nenhuma atividade é possível você evitar, né, que alguma enfim, operação aconteça fora da regra, né? Então, em qualquer atividade que você exerça, algo vai acontecer fora das regras, mas não deveria ser relevante, porque dentro de uma abordagem baseada em risco, os riscos relevantes têm que ser mitigados, têm que ser controlados, têm que ser evitados. Mas os riscos menores, eles acabam passando porque a gente não consegue operar, né, realizar operações massivas, viver em sociedade, entregando liberdade para os indivíduos, sem que as pessoas possam usar essa liberdade para algo que é errado, né, fora das regras, mas não causa um dano para o ecossistema. Então, acho que esse é um ponto importante. Nesse sentido, se a gente tem uma lei relacionada à prevenção à lavagem de dinheiro, que obriga as exchanges brasileiras, né, a reportar operações que são suspeitas dentro de uma abordagem baseada em risco, não deveria acontecer a compra de criptoativos dentro dessas exchanges e a utilização para operações de dólar cabo, né, para operações de câmbio fora dos controles, né, do Banco Central, né, de forma relevante. Agora, quando a gente tem, né, e isso é um ponto que a gente tem discutido bastante, né, algumas dessas empresas ditas globais, né, estrangeiras, né, que fazem o ramping, né, que fazem o fechamento de reais, né, no Brasil, né, e essa empresa, né, a gente tem um caso no Brasil, né, que é interessante, bancos, né, banco brasileiro, né, que fecha, que transforma o reais e acredita numa plataforma que ela se declara estrangeira, né? Então, o que aconteceu ali foi, na verdade, o fechamento de um câmbio sem o devido reporte, sem o devido pagamento dos tributos, né? A Receita Federal, recentemente, em solução de consulta, respondeu que esse caso, né, é um caso de devido pagamento de IOF, né, por fechamento de câmbio, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Sempre quando a gente fala em regulamentação de setores que mexem, né, com volumes relevantes de dinheiro, né, existem os gatekeepers, né, e dentro das discussões do GAFI, né, do FSB, do BIS, né, as exchanges, né, ou como eles chamam lá, né, os VASPs, né, as empresas de ativos digitais, né, que prestam serviços de ativos digitais, elas são gatekeepers que podem permitir, né, a criação de um mercado saudável, né? Então, acho que esse ponto é importante a gente considerar, né, que é possível fazer essa gestão de riscos, mesmo se tratando de criptoativos. E aqui, me permitir fazer um gancho com relação a a pergunta do Grazi, querido Grazi.
E aí tem que ter cuidado a responder para não ter confusão, né? E a primeira parte do comentário é o seguinte: dentro do PL de câmbio, existe, e desde 2015 existe uma discussão de como solucionar o impacto do custo regulatório, o fechamento de micro-remessas, e aí está se definindo qual vai ser o teto, $1.000, $500, para a necessidade de fechamento de câmbio. Então, eu não estou falando nada que vai ser possível fazer sem fechar câmbio. Estou dizendo que, no ambiente regulatório hoje, de discussão do PL, existe esse espaço para definição desse teto, para micro-remessas, sem necessidade de fechamento de câmbio, em função do custo regulatório e da necessidade de formalização de contrato de câmbio, etc. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque o momento é super oportuno para trazer essas discussões, né? Para também entender como que criptoativos podem, eventualmente, sem esquecer daquele braço, como a professora Camila comentou, de monitoramento, né, da balança e de remessas, que é um braço importante dentro do contexto cripto. Até na discussão de 2017, quem encabeçava a parte, o DEREG, o Departamento de Regulação Prudencial, era o Rodrigo Lara. Hoje ele está no FMI, se não me engano. E ele dizia o seguinte: olha, eu tenho uma briga interna com o DINF, que é o Departamento de Informação, e eventualmente depois vou arrumar confusão com a Receita Federal para saber se eu vou ter todos na mesma mesa. E a minha missão dada pelo Ilan é desagradar a todos de forma proporcional. Então, dá um pouco de cor aqui, contexto para vocês, principalmente, Grazi, nessa discussão de cripto junto com PL de câmbio e dessa ebulição de transformações que a gente está passando. Então, talvez esse espaço, essa a minha mensagem, dentro do PL de câmbio, possa ser inserido uma aba ou uma nota de rodapé para puxar o PL de câmbio 4207, ou todos eles envolvendo cripto, para saber, e aí, a gente vai poder fazer remessa com cripto, aproveitando esse espaço da micro-remessa sem precisar fechar câmbio? É esse o meu ponto. E aqui, aproveitando e fazendo um comentário com relação a PLD e análise baseada em risco, eu acho que o Reinaldo pontuou uma coisa super importante e que às vezes é esquecida, né? Desde 2015, existiu começou, né, com a norma de responsabilidade socioambiental do Banco Central, mudou o eixo de forma de regular. Eu sempre uso esse exemplo que eu acho que fica fácil. As entidades incumbentes ou os regulados pelo Banco Central sempre historicamente estavam acostumados a ter um checklist. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E a partir desse marco aí, de 2015, com a norma que agora está sob consulta pública, 85, a definição e gerenciamento de risco, que tem ali também um marco temporal importante, eu gosto dos marcos, né? Vocês já devem ter visto, da 4557 de 2017, reformulou toda a forma de gerenciamento de risco da instituição. E isso tem tudo a ver com qualquer braço que vá se aplicar, seja proteção de risco de segurança cibernética, seja PLD, dentro ou fora do Banco Central. Porque controle interno dentro de uma estrutura de governança, ela tem que seguir mesmo os padrões, e não são padrões regulatórios normativos aqui, editados pelo Banco Central, pela CVM, né? E, recentemente, na semana passada, o próprio COAF editou uma resolução, eu não lembro o número, mas que disciplina, estabelece diretrizes para a análise baseada em risco para aquelas entidades supervisionadas, que estão fora dos segmentos regulados aí de Banco Central, CVM, SUSEP e afins, né? Para que exista esse shift, né? Essa mudança de conceito do padrão regulatório, e aqui, perdão pela expressão, de checklist para análise baseada em risco. E LGPD é exatamente isso, um exemplo
claro, né? A gente já teve discussões, inclusive, no mundo jurídico, né? Escritório de advocacia, e aí, governança, o que a gente faz? Não, tem que fazer uma análise baseada em risco. Então, eu vou definir quais são os meus riscos, quem é o fornecedor, quem é a pessoa responsável, tanto juridicamente quanto do ponto de vista físico, na pessoa natural, por aquele gerenciamento das informações. Então, isso tudo faz parte dentro do comando normativo de defina o seu padrão de riscos e assim siga, porque a fiscalização, seja pelo Banco Central, CVM, COAF, qualquer que seja o mercado, regulado ou não, vai fazer com base na sua definição de avaliação do risco, para saber se você está em algum gap ou se você está fazendo algo ou deixando de fazer algo que você mesmo se obrigou. E aí tem um ciclo, né, de validar e revalidar numa periodicidade máxima de 2 anos. Então, existe uma receita de bolo, não mais para ter o checklist do que eu faço, do que eu não faço, mas sim daquilo que eu vou definir como estrutura de governança e controles internos para esse gerenciamento desse risco. E aí a categorização de governança. Lógico, tem ajudas aí e beber da fonte normativa, mas para a PLD, aqui o exemplo que o Reinaldo colocou, que é super importante, vai depender do tamanho da instituição, daquilo, quais são os produtos e serviços ofertados, e aí sim seguir essa trilha de risco. São esses meus comentários aí nesses 2 pontos. Vitor, não sei se você quer acrescentar aí alguma coisa. Microfone fechado. Não, gente, essas perguntas são extremamente técnicas e pontuais, eu também deixo aí a cargo dos nossos amigos que compreendem melhor isso daí. Ótimo, eu vou fazer aqui mais uma última perguntinha, acho que a gente tem tempo, que é a seguinte, do Luciano Firmino: existe meio de compra Bitcoin ou outra moeda sem a intermediação da corretora? Se houver, como a regulação da lei atingirá essa hipótese? Posso colocar uma visão de mercado, né, menos jurídica aqui, né? Já pedi desculpas por isso no começo, né, mas sim, né, naquela analogia que eu fiz, né, no início, né, de que como mercadoria, né, o Bitcoin é uma bicicleta, né, só que digital, né, então é possível você comprar a bicicleta sem a intermediação de um mercado livre, por exemplo. Né, então você pode, em vez de entrar no Mercado Livre, né, você vai lá, procura pessoas que têm bicicletas e compra a bicicleta diretamente delas. Com o Bitcoin é possível fazer esse tipo de transação. Né? Você procura pessoas que têm Bitcoin e compra diretamente o Bitcoin dela, negociando com ela, desde que você confie nela. Então, o intermediário, como o Mercado Livre, como o mercado Bitcoin, no caso de cripto, ele funciona, né, para dar facilidade para você encontrar a bicicleta, né, ou quantas bicicletas você quer comprar, né, e também em relação à credibilidade de que aquela negociação vai ser feita você recebendo de verdade a bicicleta, né, e não um outro bem que não foi o que você comprou. Né? Então, acho que essa analogia ela responde, né, essa questão sobre a compra direta de Bitcoin, mas, enfim, é uma tentativa só. Foi ótima a resposta. Eu vi ali a Camila balançando a cabeça. Quer complementar? Não, é exatamente como o Reinaldo mencionou, é possível fazer essa transação peer-to-peer diretamente, mas eu acho que Acho que o grande atributo desse projeto de lei é regulamentar os intermediários, né, de forma a proteger o consumidor, de forma a garantir a integridade desse mercado. Então, como essas sociedades que fazem a intermediação, quais são as obrigações em relação à sua própria governança, né, nessa custódia dos ativos de terceiros e a proteção e defesa do consumidor. Tá ótimo aqui, gente. Acho que nós caminhamos aqui para o final, né? Eu fiz muitas das perguntas, eu vi aqui que muitas delas também foram respondidas diretamente pelos painelistas. Eu queria aqui agradecer, professora Camila, Vitor,
professor Tiago, Reinaldo, realmente foi um excelente debate, um excelente webinar, que inclusive eu acho que pode ser muito mais amplo, a gente poderia ficar aqui conversando durante um dia inteiro sobre o assunto, porque é difícil, né? É complexo. Então, eu quero agradecer aqui em nome da ASP mais uma vez pela participação de todos.